Agora, oficialmente, bom dia para todos vocês, beleza? Mais uma terça-feira aí, para a gente aprender um pouquinho mais de história. Enfim, como eu havia dito para vocês na semana passada, né, nas duas últimas semanas, eu ia terminar meu conteúdo, terminamos o módulo 30, né, na apostila 6, do 6V. Ah, mas eu sou 4V, tá? Não importa, nós terminamos o conteúdo da frente A. E aí, conversando com o Hudson, o Denis ia precisar de ajuda, né, para poder finalizar o conteúdo, e ele cedeu, porque precisa da autorização dele, e ele, né, cedeu ali uma parte do conteúdo dele para a gente finalizar a frente B. Isso poderia ter acontecido comigo, né, como já aconteceu outros anos, e no início lá eu tive dificuldade para encerrar conteúdo, né, e esse ano foi um ano muito atípico da gente ter que se adaptar ao EAD, se adaptar a essas ferramentas aí, né, digitais. Muitos de nós, principalmente da Humanas, nós temos muitos problemas com ferramentas digitais. De qualquer forma, eu terminei meu conteúdo, agora eu vou ajudar o Denis a terminar o conteúdo de história, e assim ninguém, absolutamente ninguém, fica no prejuízo. Tanto vocês terão aula com ele nas quintas-feiras, não é isso mesmo? E aí ele parece que vai dar aula de Era Vargas e República Liberal Populista, e eu vou trabalhar com os dois últimos conteúdos, que vai ser ditadura militar e Nova República, né? Lembrando que dentro de ditadura militar a gente estuda o redemocratização. A única questão é que eu coloco na minha divisão, eu coloco redemocratização em Nova República. Só um minuto, por favor, tá tendo uma obra aqui do lado, eu vou só fechar uma porta aqui, só um instante. Não, gente, desculpa, tá? Só porque tá tendo uma obra aqui, eu preciso fechar uma porta aqui. Mas vamos dar um prosseguimento aqui, então. Já vou abrir aqui a nossa aula. Beleza. Tá todo mundo vendo aí, pessoal? Todo mundo vendo a aula? Sim, sim. Ótimo. Então, maravilhoso. Então, vamos dar prosseguimento aqui. A gente vai começar, então, a aula de ditadura militar. Vamos para o Brasil aqui, para a gente poder falar um pouquinho sobre este período histórico em questão. Antes de mais nada, antes de começar a aula aqui, eu gostaria de dizer que, para muitos professores de história, está bem difícil dar esse conteúdo, vista do que nós estamos passando atualmente no país, né, com os governantes aí, alguns governantes defendendo um período em questão e as práticas executadas por agentes repressivos da ditadura. Eu só quero dizer que quem defende ou quem gosta desse período em questão e defende, por exemplo, o atual presidente, eu não estou nem aí. Eu tenho que repassar o fato histórico, né? Eu não tenho que ficar sabe? Eu detesto fazer isso, eu gosto de dar o conteúdo todo dentro de um contexto em que vocês vão aprender e vão fazer uma puta prova quando chegar o momento. Então, assim, vai ter hora que eu vou dar minha opinião, vocês conhecem a minha metodologia, conhecem o meu jeito de dar aula, então eu espero que ninguém fique dodói com as coisas que eu possa vir a falar ou deixar de falar, porque nós estamos passando por momentos aí bem complicados. Mas vamos então falar da ditadura civil-militar, período em questão de 1964 a 1985. São 21 anos de regime de exceção, são 21 anos de um regime antidemocrático que tenta se travestir de regime democrático. E aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é contextualizar o período histórico. E esse contexto ele se dá com o final da República Liberal Populista, né, com a deposição de João Goulart. João Goulart, ele que era vice
de Jânio Quadros, lembremos, desde a Constituição de 1891, mesmo na Constituição de 1934, mesmo na Constituição de 1946, que a de 37 é óbvio, ela é ditatorial, né? Então ela não podemos usar ela como exemplo, mas os presidentes eram eleitos e os vice-presidentes também eram eleitos. Não é como acontece hoje desde 1988, em que você faz uma composição de chapa, né? E aí você elege presidente e vice. Então, por exemplo, em 2000, agora na eleição de 2020, né, para a prefeitura, por exemplo, você poderia votar aqui no candidato a prefeito de Belo Horizonte e votar no candidato a vice de uma outra chapa, né? Então, isso acontecia, né? Por exemplo, vocês poderiam votar aí no atual prefeito, no que ganhou, né, acho que é o André Merlo, né, que ganhou, ele poderia ganhar para prefeito e o vice do que perdeu ser eleito como vice-prefeito. Então, isso poderia acontecer. Então, o João Goulart, que não era uma oposição ao Jânio Quadros, foi eleito como vice e o Jânio Quadros eleito como presidente. No mesmo ano em que o Jânio Quadros assume, né, toma posse, meses depois, 8 meses depois, ele renuncia à presidência da República. Nós temos um contexto de muita oposição da elite política, da elite econômica e da elite militar brasileira, né, do generalato, né, do alto generalato brasileiro, do Exército, das Forças Armadas como um todo, colocando ali o João Goulart como um sindicalista, um comunista, um cara que levaria o Brasil ao caminho do comunismo, né? Lembremos, nós estamos no auge da Guerra Fria, no auge da bipolaridade, né? Falamos sobre isso na minha frente, no auge da bipolaridade mundial, das questões de ampliação de áreas de influência pelas potências hegemônicas. E aí, em 1964, depois de muito tentar implementar as suas reformas de base, que eram vistas por estas elites como algo inviável e que levaria o Brasil ao caminho do comunismo, ele é deposto, né, em 1964, na madrugada do dia 31 de março para o dia 1º de abril de 1964. Bem, o Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, é que declara vaga a cadeira presidencial e conclama, né, o que dá ali o aspecto de legalidade do golpe. Beleza? Ele não poderia ter feito isso, porque o João Goulart, ele não saiu do país, ele estava no Rio Grande do Sul, e por isso, ao declarar vaga, ele tenta dar um aspecto de legalidade, acaba dando um aspecto ainda maior de golpe, tá? De golpe de deposição do João Goulart. Bem, o Ranieri Mazzilli, então, ele assume ali no dia 1º, né, de janeiro, mas já entregando a uma junta militar com representantes das 3 Forças Armadas que se denominaram Comando Supremo da Revolução. Isso é importante ressaltar, porque nós, historiadores, em sua grande maioria, nós damos o nome de golpe, né? Por que golpe? Porque o João Goulart, ele foi legitimamente eleito, assumiu a presidência da República de forma legítima, com a renúncia de Jânio Quadros, e ao ser deposto, ao ser retirado do cargo, né, sendo que ele poderiam ter mantido até o fim do mandato, ele não poderia participar de uma nova eleição, já que não haveria reeleição, as forças políticas poderiam fazer uma composição para tentar vencer o seu candidato em 65, mas não. Eles, no caso, alegando, né, o perigo do comunismo, tiraram o João Goulart e deram o nome de revolução. Temos que lembrar uma situação bem interessante, um conceito bem importante, que é o conceito de revolução. O que é o conceito de revolução? Revolução é quando
E eu vou falar o conceito em si, eu vou explicar para vocês assim, que vocês possam entender de uma maneira muito clara. Revolução é quando nós temos uma guinada, tá? Uma guinada, uma virada de 180 graus. Nós estamos seguindo por um caminho aqui e tal, e de repente, nós temos um processo revolucionário que quebra o status quo. Então, ele quebra o andamento do cotidiano político, socioeconômico e tudo. Então, a gente tem uma guinada, uma virada total, uma virada de 180 graus. Beleza? É por seguir por outro caminho, completamente diferente. Beleza? Isso é uma revolução. Por exemplo, a Revolução Francesa, que nós estudamos. Nós tínhamos a aristocracia que mandava na França, um governo absolutista, e nós temos um processo revolucionário que muda por completo o status quo vigente. Então, nós temos um processo onde a aristocracia deixa de exercer o poder e a burguesia assume, criando uma nova ordem político-socioeconômico. Entenderam o processo? Então, no Brasil, isso não acontece, principalmente no processo do golpe militar de 64. Não é um processo revolucionário e vocês vão entender o porquê. Né? A ideia de dar um nome, né, de denominar como revolução, é para não pegar a pecha de golpe, né, de que eles retiraram à força um político legitimamente eleito. E não foi isso que aconteceu, tá? Não pegou, é golpe. Bom, os objetivos alegados pelos militares, né, pelas forças políticas da época foram o restabelecimento da ordem social. Nós tínhamos um processo onde o Brasil estava passando por uma grave crise econômica, existia ali grupos de trabalhadores, né, organizados em sindicatos, em ligas, por exemplo, as ligas camponesas do Francisco Julião no Nordeste, que é o embrião do MST. Então, nós temos grupos sociais organizados que buscavam direitos políticos ou direitos sociais que não existiram, como, por exemplo, a reforma agrária. Inclusive, viam o João Goulart como um membro da elite, eles não viam o João Goulart como um membro próximo a eles. Né, tá? Eles achavam que o João Goulart estava fazendo pouco. Então, o João Goulart ele andava numa corda bamba entre grupos de direita, né, que militares, elite econômica, que para agradar essa galera, e grupos de esquerda, né, trabalhadores, operários, camponeses, que eles achavam que ele fazia pouco, né, por eles. Então você tem o restabelecimento da ordem social, já que existia uma agitação neste contexto histórico, conter o avanço do comunismo e da corrupção. Gente, o Vargas, ele dá um golpe, o Denis vai falar isso para vocês, mas o Vargas, ele dá um golpe em 37, alegando que forças do comunismo estão para assumir o poder no país, né? Os militares fazem a mesma coisa em 64, o Collor vence a eleição em 89 contra o Lula, alegando a mesma coisa, dizendo que o Lula vai implementar o comunismo no Brasil, né? E o Jair Bolsonaro, ele é eleito em 2018 com a mesma conversa, com o mesmo discurso, de que ele está aqui, né, por amor à pátria, de que ele vai assumir o país por amor à pátria, para fazer tudo que precisa ser feito e para espantar o fantasma do comunismo. Então, o discurso ele é o mesmo, né? Então, ele é o mesmo em tempos históricos diferentes. Nós estamos em 2020 e existe um discurso de 37, né? Então, assim, é a mesma coisa. Então, tem essa ideia do conter o avanço do comunismo e da corrupção e tem a ideia da retomada do crescimento econômico, já que o Brasil estava passando por uma grave crise econômica. Desde o período JK, na verdade, desde o período Dutra, quando ele adere ao liberalismo econômico, vai deixar a nossa balança comercial extremamente deficitária, e depois JK vem e piora as coisas, economicamente falando. Porque JK, ele contrai muitos empréstimos, ele traz para o Brasil muito investimento estrangeiro, e uma hora a conta chega. E aí, essa conta que deve ser paga, desses empréstimos, investimentos estrangeiros dentro do país, né, eles pressionam a economia, pressionam a desvalorização monetária e pressionam a inflação, tirando o poder de compra da sociedade, tirando poder de consumo, beleza? Então, você tem
uma necessidade de crescimento econômico muito forte, né? E os militares, eles vêm com uma ideia de que eles vão conseguir executar este crescimento, esse desenvolvimento econômico que o Brasil necessitava. Bom, os aspectos principais da ditadura são o seguinte: primeiro, você não tem um processo democrático legítimo. O Comando Supremo da Revolução, essa junta militar, ela vai governar por atos institucionais, né? Na verdade, o primeiro ato institucional, o AI-1, ele vai ser, né, decretado, editado pela junta militar e, posteriormente, os outros serão pelos generais presidentes. O ato institucional número 1, ele vai dar ali uma ideia do que os militares vão fazer no poder. Então, por exemplo, eventuais adversários do regime implementado, eles terão seus direitos políticos suspensos, tá? Então, todos aqueles vistos como adversários do regime implantado, eles serão terão seus direitos políticos suspensos se forem, se estiverem em legislaturas, em qualquer instância, seja ela municipal, estadual ou federal, eles terão seus direitos suspensos. Bacana? Censura. A censura será estabelecida. Então, logo de cara, a imprensa, né, ela será censurada. Então, qualquer reportagem, matéria investigativa, o que quer que seja, terá censores dentro dos jornais, dentro das edições, né, das redações, perdão, para poder delimitar o que pode ser publicado ou não. Então, logo de cara, a gente já tem um aspecto, um dos principais aspectos de um governo ditatorial, que é a censura da imprensa. A imprensa, ela deixa de ser livre. Beleza? Lembremos, não é só a censura da imprensa que acontece, a censura dos próprios cidadãos. Então, um dos aspectos centrais das constituições liberais é a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o direito de ir e vir. Então, quando você estabelece censura, você estabelece que esses artigos constitucionais, eles não têm valor. Então, você perde o seu direito de ir e vir, você perde o seu direito de livre expressão e a imprensa perde o direito de livre exercício da função. Né? Então, existe censura dentro destes aspectos aí. Bom, além disso, o AI-1, ele institucionaliza processos de perseguições, vigilância, prisões, torturas e assassinatos de órgãos repressores que são criados a partir de então para executar essas funções contra aqueles que são chamados de subversivos. E aí é uma coisa muito interessante o conceito de subversivo. O que é ser subversivo? Subversivo é subverter, né, a ordem vigente. O que é subverter? Subverter é não seguir aquilo que está determinado. Exemplo, vamos supor, eu estou dando aula para vocês aqui, tá todo mundo quietinho, tá todo mundo aqui, ninguém tá batendo papo no chat, tá todo mundo numa boa, mas imagine que nós tivéssemos uma aula presencial. E aí eu estou dando aula, e eu não consigo dar aula porque eu estou competindo com uma turma de colegas dentro de sala que estão batendo papo. E aí eu chamo a atenção dessa turma, né, dessa turminha na sala, e essa turminha na sala não para de conversar. Ela está subvertendo a ordem existente. Qual que é a ordem existente? De que vocês devem ficar calados para a aula acontecer. Entenderam a ideia aqui? Sim ou não? Então, o que acontece? Isso é subversão. Então, o conceito de subversão é muito amplo. Se nós estivéssemos vivendo um regime de exceção, né, eu poderia considerá-los subversivos à minha aula, chamar a segurança do cursinho, que retiraria-os da aula e chamava a polícia para prender vocês. E vocês poderiam ser taxados de inimigos do regime, né, inimigos da estrutura recém-criada, e por isso poderiam ser presos, torturados, inclusive desaparecidos. Bacana? Isso poderia acontecer. A polícia ela tinha, por exemplo, livre trânsito dentro das universidades.
Elas simplesmente retiravam os caras, as pessoas, de dentro das salas de aula, né? Principalmente nos cursos considerados cursos subversivos, que ensinavam a subversão. Curso de ciências humanas, por exemplo, né? Isso era muito comum, beleza? Bom, então nós vamos ter aqui, além disso tudo, um abandono do chamado nacionalismo reformista, que é o ideal trazido lá pelo Vargas, que é uma ideia de nacionalismo, de transformação da estrutura socioeconômica brasileira, em que o Estado, né, garantiria os investimentos necessários para o desenvolvimento do país, o Estado com E maiúsculo, né, que garantiriam ali o desenvolvimento, os investimentos para o país, para as reformas importantes para o desenvolvimento socioeconômico do país. Então, agora o nacionalismo ele continua presente, mas ele não é reformista, ele é mais conservador. Então, pessoal, é muito importante lembrar de uma coisa. Por acaso a aula travou? Me falem por gentileza. Não? Não? Beleza. Só estou perguntando porque ficou meu cursor aqui, a setinha, ou ficou aquela bolinha aqui de como se tivesse travado. Mas se não travou, tá ótimo. Obrigado. Valeu. Vai com Deus. Vamos. Então, Bernardo. Oi, pois não. Você pode explicar de novo esse nacionalismo reformista, por favor? Quem que tá pedindo? Gabriel. Gabriel. Tá bom, Gabriel. Eu vou voltar nele aqui. O ideal de nacionalismo reformista, Gabriel, é o seguinte. Nós temos um país, vamos pensar desde da República, do início da República, tudo bem? Vamos pensar no seguinte. O Brasil, ele é um país agroexportador desde a colônia, correto? Então, a ideia vinda lá do Vargas, quando você tem a Revolução de 30, porque na República Velha, o Brasil continua como um país agroexportador. Nós temos uma industrialização incipiente, que é a política de substituição de importações, né, durante o período da Primeira Guerra Mundial, mas não tem investimento em indústria, em industrialização. E aí, o que o Vargas traz? O Vargas traz uma ideia, lá no seu governo ditatorial, de instituir política de industrialização no Brasil, em que o Estado vai conduzir esse processo. Então, uma política nacionalista reformista. Reformista em que sentido? Reformista em transformar o Brasil num país de agroexportador e industrial. E aí você tem reformas socioeconômicas, porque você tem capacitação de mão de obra, né? Você tem uma política onde os trabalhadores terão políticas de proteção, né, com a legislação trabalhista, as legislações trabalhistas que são criadas, e você tem uma reforma do Estado a partir da nação, a partir do Estado, aí do Estado com E minúsculo, a partir do comando do Estado, instituição Estado, conduzindo o processo de reforma e desenvolvimento do país. Entendeu agora? Entendi, brigadão. De nada, as ordens, cara. Então, vamos lá. O que a gente tem, então, é uma aliança, é o abandono desse nacionalismo reformista e uma aliança deste Estado, deste regime instituído, com uma burocracia técnica estatal, seja ela civil ou militar. Bacana? O que é uma burocracia técnica? Eu vou colocar para o lugar, para o ministro de Minas e Energia, um engenheiro do Exército. Tá, mas ele entende de quê? Ele é engenheiro, então ele entende de Minas e Energia, mas ele é engenheiro de quê? Ele é engenheiro de produção. Ele é engenheiro civil. Ele é engenheiro de... Sabe? É pensar no sentido de que qualquer engenheiro serve para alguma coisa. Não é bem assim que funcionam as coisas. Entendeu? O cara tem que ter capacitação para aquilo. Né? Bernardo, mas eu conheço indústrias, grandes empresas que os presidentes, os CEOs, os donos, eles são engenheiros. Sim, eles são engenheiros com alguma especialização em gestão. Né? Aí sim. Né? Aí a gente vê até agora, atualmente, o ministro da Saúde,
que é um general da ativa, que ele não é ligado à área da saúde, ele é ligado à área de logística. Ele entende como distribuir vacina, mas ele não entende do sistema de vacinação. É um exemplo que eu estou dando para vocês. Estão entendendo? Ele não entende nada. A ponto de, numa determinada entrevista, ele não saber para que serviu o SUS. Tá bom? Que é o Sistema Único de Saúde, criado em 88. Então, assim, é o que eu estou querendo dizer. É uma burocracia técnica, as pessoas elas são técnicas, não é conchavo político, beleza? Mas não necessariamente elas são capacitadas para o trabalho que elas foram convidadas a exercer. Tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Óbvio que eu prefiro pessoas técnicas no ministério. Eu prefiro um médico na área da saúde, um pedagogo, um professor na área de educação, né? Um engenheiro, um cara capacitado ali na área de infraestrutura. Mas a pessoa ela tem que ter especialização na área, ela tem que ter know-how, né? Que é uma palavra muito utilizada dentro do mercado, nessas coisas todas. A pessoa tem que ter conhecimento técnico para fazer aquilo. Não adianta ser médico e não saber como é que funciona o SUS. Não adianta colocar alguém que não entende do riscado, mas ele é um militar ou um burocrata, para colocar ele para exercer uma função que ele não conhece. Vai ter dificuldade. Ah, mas tem equipe por trás. Tá, mas você é o comandante. Você é o cara que manda na porra toda. Então é necessário tomar muito cuidado. E aí, o que você tem, senão acaba virando conchavo mesmo, só que com burocratas. E aí você tem, então, um processo de aliança também com o empresariado nacional e estrangeiro. Então você tem um governo, olha aí a revolução, um governo em que ele vai se alinhar, né, àqueles que praticamente nunca venceram uma eleição, né, que é o empresariado, que é a elite econômica do Brasil, que detém o poder econômico, mas não detém o poder político. Então você coloca esses caras para comandar as ações no país agora, né? Então você tem essa aliança do Estado com este empresariado, tanto de fora quanto de dentro do país. Alguma dúvida até agora, pessoal? Nós vamos entrar agora no primeiro general-presidente. Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Nenhuma? Beleza, beleza então. Vamos prosseguir. Agora a gente vai para o primeiro presidente, primeiro general barra presidente. E aí, antes de falar do general barra presidente, dos generais barra presidente, nós vamos falar de duas alas, né, ideológicas que existiam dentro das Forças Armadas, que é os moderados e a linha dura. Quem são os moderados? Os moderados também eram conhecidos como o Sorbonne. Sorbonne é uma universidade francesa, e eles eram denominados Sorbonne porque estes membros da ala moderada, esses generais da ala moderada, eles tinham muito conhecimento, muito estudo e parceria com a Escola Superior de Guerra francesa, né? Então, eles estudavam muito na França, tiveram muita proximidade com a França, isso desde o período imperial, tá bom? E aí, eles eram chamados de Sorbonne, tá bom? E aí, uma coisa interessante, que o seguinte, eles eram comandados, né, o grande nome dos moderados é este cara aqui, o general Humberto de Alencar Castelo Branco. Humberto de Alencar Castelo Branco, ele era o único general 5 estrelas do Exército Brasileiro. Para vocês terem uma ideia, e eu acredito que alguns de vocês devem ter pai, parente, que é do círculo militar, colegas aí do tiro de guerra e tal, vocês podem perguntar isso. O Castelo Branco, bicho, ele era quase um deus dentro do círculo das Forças Armadas, tá? O Castelo Branco era quase um deus. Por quê? O Castelo Branco, ele foi um dos generais do Brasil, da Força Expedicionária Brasileira, na Segunda Guerra Mundial, né? Então, ele é um cara que tem um conhecimento técnico-militar muito grande, beleza? E ele tem essa proximidade com a Escola de Guerra Francesa, né? E ele era respeitadíssimo dentro das Forças Armadas. Então, nada mais do que normal o Castelo Branco ser denominado ou ser nomeado como primeiro general-presidente
do período militar. A ala moderada, a qual o Castelo Branco liderava, né, fazia parte, e o colocou como primeiro-presidente, general-presidente, ela tinha uma ideia de que o Brasil passaria por aquela situação de deposição do presidente, espantaria a ameaça comunista, tá, do país, e posteriormente o Brasil seria devolvido à democracia. Bacana? Então, ponto. O que acontece? Quando eu falo que eles são moderados, não significa que eles são legais. Eles também são autoritários. O que acontece é que a linha dura, ela é muito mais autoritária e violenta do que os moderados. A linha dura, ela tinha como ideia clara, objetivo claro, de a ameaça do comunismo não será espantada do país facilmente. Vai demorar anos e anos para isso acontecer. Então, a gente tem que ficar aqui o tempo que for necessário e usar de tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para poder espantar a ameaça do comunismo do Brasil. Quando der, a gente devolve o país à democracia. Quando der. Entendeu? Os moderados tinham uma ideia de que vai ser rápido e a linha dura não. Vai ser quando der e nós vamos fazer o que puder para poder espantar a ameaça do comunismo daqui. Bacana? E quando eu estou falando fazer o que puder, o que tiver ao alcance deles é usar de extrema violência. Bacana? Bom, o Castelo Branco, ele é indicado forçadamente pelo Congresso Nacional, ou seja, o Comando Supremo da Revolução ordena o Congresso a indicar o Castelo Branco como presidente e ele é indicado e nomeado. Então, efeitos do ato institucional número 1, que nós já falamos dele, tá? Mandatos políticos de políticos, né? Então, mandatos, direitos políticos de qualquer cidadão são cassados. Então, qualquer cidadão visto como inimigo do regime, né, vai ter os direitos cassados. Não é suspensão, é cassação. Então, a gente vai ter aqui JK, João Goulart, Miguel Arraes, Leonel Brizola. Então, todos esses caras que são vistos, Luiz Carlos Prestes, né? Todos esses caras que são vistos como inimigos do regime, eles têm seus direitos políticos cassados. Beleza? E qualquer cidadão que for pego em atos de subversão também terão seus direitos políticos cassados. Além disso, existe a possibilidade de alterações constitucionais. A Constituição de 46 está vigente, mas o presidente pode alterar a Constituição sem consultar o Congresso. Então, o legislativo, ele quase inexiste, ele é fantoche, ele está submetido ao poder executivo, assim como o judiciário. Então, não há equilíbrio entre os poderes, então não há uma democracia plena. Eles tentam criar a pecha de um regime democrático, vocês vão perceber isso, mas não existe democracia. Estamos num regime de exceção. E existe também a possibilidade de decreto de estado de sítio pelo presidente sem autorização do Congresso. O presidente decreta estado de sítio, manda para o Congresso, e o Congresso pode aceitar ou não. Isso no regime democrático. No regime de exceção, o presidente faz tudo e o Congresso não precisa avalizar o decreto de estado de sítio. Os Estados Unidos, óbvio, né, vão reconhecer de imediato o novo governo, porque os Estados Unidos, dentro do contexto da Aliança para o Progresso, criada em 61 pelo presidente Kennedy, os Estados Unidos vai financiar, né, a estruturação desses militares junto da CIA, né, pela CIA, para eles poderem assumir os poderes dentro dos seus países, para evitar que aconteça o mesmo que aconteceu em Cuba, que uma revolução nacionalista, né, anti-imperialista, tomasse o poder na ilha, tomasse o poder em qualquer país, como foi em Cuba, e se alinhasse automaticamente à União Soviética, perdão. Tá? Então, a Aliança para o Progresso serviu para isso, para que os Estados Unidos, através da CIA, investisse, né, no fortalecimento das estruturas militares desses países,
para caso a ameaça comunista se tornasse vigente, né, latente ali nesse país, golpes militares seriam impostos nesses países para que o comunismo fosse expulso. Bacana? Bem, o Castelo Branco, então, adota um ideal estadunidense também, que vai ser adotado em vários países da América do Sul, que é a ideia de doutrina de segurança nacional, que tem como objetivos, né, combater o comunismo, óbvio, por ações ali que serão influenciadas e treinadas em cooperação com agentes da CIA, do FBI, né, que são agências dos Estados Unidos. As perseguições imediatas, né, com deportações, prisões de várias, centenas de lideranças políticas, e como eu disse, JK, Jânio Quadros, João Goulart, Leonel Brizola, Miguel Arraes. Então, esses nomes aí, né, que são ligados ali, vamos dizer, a uma centro-esquerda, são todos perseguidos, né, e serão exilados, serão mandados para fora do Brasil. Alguns deles, né, o JK, por exemplo, não é exilado, mas ele perde seus direitos políticos até em 76, quando ele morre. E aí, o Jânio Quadros havia reatado relações diplomáticas com Cuba, o governo brasileiro vai romper as relações diplomáticas com Cuba. Então, o Brasil se isola ali em relação a países de orientação socialista, vai se ligar aos países de orientação capitalista. Economicamente falando, o que o Castelo Branco vai impor? Ele vai impor o PAEG, é o Programa de Ação Econômica do Governo, é esse o nome. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar combater a inflação, favorecendo empresas. E aí isso é uma questão muito interessante, que é o seguinte: ele vai dar dinheiro do Estado do Tesouro para empresas, tá? Para elas diminuírem a produção, né? Aumentarem a produção, perdão, para a exportação, e vai restringir, o Estado vai restringir o crédito ao consumidor comum e vai reduzir salários. Gente, redução de salário é proibido por lei. A CLT, lá de 43, ela proíbe a redução de salário. Então, vamos supor que a Vitória Andrade, ela trabalha numa empresa e ela ganha R$5.000, beleza? Trabalhando 8 horas por dia. E aí, o patrão dela vai chegar e vai falar assim: Vitória, eu não tenho condição de te pagar R$5.000 mais. Eu vou precisar reduzir o seu salário. Só que se ele reduz o salário dela, ele tem que reduzir a carga horária dela. Então, Vitória, eu vou te pagar R$3.000 agora. Ah, é? Beleza. E eu vou ter que trabalhar quanto tempo? 8 horas. Ele não pode fazer isso. A não ser que a Vitória aceite. Entendeu? A não ser que a Vitória aceite. Então, por exemplo, eu, Bernardo, eu dou aula no Bituruna. Início do ano eu tinha 10 aulas. Só que uma turma fechou, então eu perdi 2. Agora eu tenho 8 aulas. Então eu tive uma redução de carga horária. Quando o Ibituruna anunciou a redução de carga horária, eles fizeram acerto de FGTS, tempo de serviço, dessas 2 turmas, dessas 2 aulas que eu perdi, que todos os professores perderam. Entendeu? Assim pode ser feito, porque foi feito como um acordo. Mas não pode haver redução. Então o Estado, ele chega e faz de maneira autoritária a redução do salário dos trabalhadores. Por que reduz? Porque aí você diminui o consumo. E por que os caras vão diminuir o consumo, Bernardo? Porque quanto mais pessoas consumindo, né, e a produção não acompanhando o ritmo de consumo, você gera uma pressão inflacionária. Entendeu? Por que nós estamos vivendo uma pressão inflacionária nos alimentos, por exemplo? Porque tem muita gente comprando alimentos. Pessoas que recebiam Bolsa Família, R$170, agora estão recebendo o quê? R$170 do Bolsa Família. Não, minto. Estão sem receber os R$170 do Bolsa Família, mas estão recebendo o quê? R$600 de auxílio emergencial, que agora caiu para 300. Quando o auxílio emergencial acabar e as pessoas voltarem a receber R$170, fatalmente haverá uma diminuição da pressão inflacionária e os alimentos vão baixar de preço. Porque a pessoa que tem mais dinheiro, ela vai consumir mais. E aí gera uma pressão inflacionária.
Não é só isso, né? É óbvio. Porque aí os produtores, como tem mais gente consumindo, os produtores vão aumentar também o valor dos produtos, porque a demanda está muito alta, tá? Por isso que a galera fala que economia não é ciência exata, é uma loucura mesmo, tá? Então, pessoal, você tem uma diminuição do consumo, tá? Reduzindo salário e restringindo crédito, beleza? Então, você tem um governo completamente voltado não para diminuir desigualdade social, ele está voltado todo para a parte econômica, não socioeconômica. Preste atenção nisso. Então, você tem perdas de direitos trabalhistas, como, por exemplo, o fim da estabilidade. O Castelo Branco, ele cria o FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Quando um trabalhador, até 64, ele entrava numa empresa, tá? Quando ele era contratado, ele tinha um negócio chamado estabilidade de 10 anos. Tá? Em que se ele fosse mandado embora antes, a empresa tinha que pagar tipo uma variável do tempo restante. Então, se ele trabalhou 6 anos e faltou 4, ele receberia esses 4 anos. Não do salário integral, mas um proporcional ali. Aí, o que acontece agora? Você acaba com essa estabilidade criando fundo de garantia por tempo de serviço. Então, se o cara trabalha 1 ano e ele é demitido, ele recebe um fundo de garantia que foi depositado pela empresa durante esse 1 ano. E não mais durante os próximos 9 anos que ele trabalharia. Entendeu? Então você tem essa perda de direito trabalhista, que acaba sendo uma perda barra conquista, porque o FGTS hoje é uma conquista em que muitos empresários tentam tirar. Você tem supressão do direito de greve, então os trabalhadores não têm direito de manifestar ações grevistas, né? Paralisar a produção, essa coisa toda, e o Estado intervém nos sindicatos. Ah, Bernardo, mas o Vargas fez isso também. Fez sim. E os militares farão também. Ações típicas de regimes de exceção. Assim como os militares, né? A ditadura militar é um regime de exceção, a ditadura do Vargas é um regime de exceção também. Tranquilos? Vamos lá. O Castelo Branco, mesmo, como eu disse para você, sendo um moderado, é um governo de caráter autoritário. Então, a gente tem a edição, né, de 3 atos institucionais. O primeiro, lá na junta militar. Agora, os outros 3, no governo Castelo Branco, que de 64 a 67. Então, em outubro de 65, é editado o AI-2. E o que prevê o AI-2? Ampliação dos poderes presidenciais para caçar mandatos. Então, o Castelo Branco ele tem mais poder ainda para caçar mandato de quem ele não gosta, vamos dizer assim. Então, ficou definido, a partir de agora, que o presidente, tá, ele é escolhido pelo Congresso. Então, há uma eleição indireta. Então, não é o povo que vai às urnas, mas é o Congresso que vai votar o nome dos presidentes. Essa é a ideia que eu falei para vocês das tentativas de caracterizar o regime ditatorial de democrático, o revezamento de poder e a manutenção do Congresso aberto. Beleza? Mas um Congresso fantoche, um Congresso que está ligado aos militares, subordinado aos militares. E como que eles vão fazer para poder manter este Congresso menos hostil a eles? Extinguindo os partidos políticos, tá? Eles extinguem os partidos políticos e definem, né, a instituição do bipartidarismo, apenas 2 partidos. Então, acaba o PTB, acaba o PSD, acaba a UDN, acaba o PTN, acaba o PSP. Então, os partidos políticos existentes até o período acabaram, institui-se 2 partidos políticos. A Arena, Aliança Renovadora Nacional, ligado aos militares, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que é oposição aos militares, mas uma oposição consentida, porque os militares comandam a porra toda. Bacana? Em fevereiro de 66, nós temos o AI-3, onde será instituído o seguinte: as eleições diretas
haviam sido finalizadas para a presidência, mas para governadores e prefeitos de capitais, não. Então, em 66, beleza? Nós temos, então, o fim das eleições diretas para governadores e prefeitos de capitais. Então, olha só, os governadores, eles eram indicados pelo presidente, não é pela Assembleia Legislativa. Olha só, o presidente é eleito indiretamente pelo Congresso, os governadores indicados pelo presidente, então ele só vai colocar gente ligada a ele, e os prefeitos indicados pelos governadores, indicados pelo presidente. Os prefeitos de capitais, tá? E aí tem uma outra situação muito legal, que não é só capital, é das cidades consideradas de segurança nacional. O que são cidades consideradas de segurança nacional? Cidades que possuem grandes indústrias, bases do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ou cidades que possuem refinarias, por exemplo, Duque de Caxias, Betim, Paulínia, em São Paulo, né? Então, assim, Curitiba não, mas, assim, São José dos Pinhais, né? Na região que é a região metropolitana de Curitiba. Então, assim, são capitais e cidades consideradas de segurança nacional. Então, aqui em Belo Horizonte, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, o governador escolheu o prefeito de Belo Horizonte, de Contagem e de Betim, por exemplo. De Juiz de Fora, de Ipatinga, por causa da Uzi Minas, né? E aí, você tem essas escolhas. Em outras cidades, você acabava tendo eleição, tá? Enfim, você tem, então, em dezembro do mesmo ano, de 66, a promulgação a edição do AI-4. E o que é o AI-4? O governo, tá, vai adquirir poderes através de uma canetada, eles vão ter o poder para elaborar uma nova Constituição. Então, não é uma Constituição que vai ser elaborada a partir de uma Constituinte, tá, convocada, mas sim pelo próprio Castelo Branco e de pessoas ligadas a ele, né, ligadas ao regime. Então, essa Constituição, ela é promulgada, e eu tá errado aqui, tá, o slide, eu tenho que corrigir isso depois, eu vou corrigir antes de enviar para vocês. Ela não é promulgada, ela é outorgada, tá? Então, você tem a elaboração de uma nova Constituição que vai ser outorgada, imposta ao país em janeiro de 67. Essa Constituição, ela tem caráter autoritário, de fortalecimento do poder presidencial e de enfraquecimento do legislativo e do judiciário. Então, por exemplo, essa Constituição, ela vai incorporar, por exemplo, todos os atos institucionais já editados e os que virão a ser editados, automaticamente. Então, o AI 1, 2, 3 e 4 está incorporado à Constituição. 5, 6, 7, 8 e assim por diante serão incorporados à Constituição automaticamente. Todo mundo entendeu isso aqui? Sim ou não? Sim. Sim? Vamos lá, galera. Sim? Beleza. Beleza. Então tá bom. Ótimo, ótimo, ótimo. Então aqui, ó, em março de 67, já com uma nova Constituição, ele melhor dizendo, ele aprimora, institucionalizando a LSN. A LSN, Lei de Segurança Nacional, ela não é criada no governo militar, ela é criada na ditadura do Vargas. E aí eles vão aprimorar a LSN. E o que a LSN faz, então? A LSN, o que ela é? O que ela faz? Ela é um instrumento que vai enquadrar como inimigos da pátria quem se opusesse ao regime. Entenderam isso? Então, por exemplo, vocês, estudantes, o governo, ele define que o Enem vai ser adiado de novo. Bati na mesa aqui, beleza? Para não dar para minha mesa de madeira, já tá aqui, ó, vou bater mais 3, 6 vezes, tá? Que eu não quero matar ninguém do coração, inclusive eu.
Beleza? Então, supondo que o Enem seja adiado. Aí, nós vivemos num regime de exceção. Nós não vivemos num regime democrático. A Constituição de 88, democrática, ela prevê o livre direito à manifestação. Todo mundo sabe disso. Então, qualquer um de vocês pode ir para a rua e se manifestar. Porque você tem liberdade de expressão. Beleza? Aí, nós não vivemos num regime democrático. Nós vivemos num regime de exceção. Como uma ditadura. E aí, vocês, em Valadares, ficam putaços porque o Enem foi adiado de novo, em cima da hora, por exemplo, e o que acontece? Vocês vão para as ruas manifestar. Vocês serão considerados inimigos da pátria, porque vocês estão se opondo ao regime, a um processo em que os militares fizeram, o governo fez, em benefício de todos. Então, se opondo a este governo, que está tomando medidas em benefício de todos os brasileiros, então vocês são inimigos da pátria. E aí usam o nome pátria justamente porque assim vocês são considerados o quê? Antipatriotas. Tá? Então você pega ali no âmago do ideal nacionalista, né? Porque para ser um patriota você deve amar a pátria e os símbolos que compõem a pátria. E um dos símbolos nesse processo que compõe a pátria amada Brasil é o governo dos militares estabelecido por eles mesmos. Então, no momento em que você se coloca contrário às decisões tomadas pelos patriotas militares que estão no poder, você é antipatriota, inimigo da pátria. Tá? Então, você vai ser enquadrado. O que é enquadrado? Perseguido, preso, torturado, desaparecido, morto, exilado. Se você tiver sorte, você vai ser exilado. Entendeu? Né? Você é uma apátrida, você é retirado, expulso do seu próprio país. Tá? Então, isso aconteceu com muitas pessoas. E aí você tem a criação do bipartidarismo e ali em 67, a constitucionalização disso. Quando você tem a instituição deste regime bipartidário no país, com a Arena e com o MDB, como eu já havia explicado. Bacana? Aí termina o governo Castelo Branco. E aí nós temos a linha dura, ela trabalhando nos bastidores e colocando o ministro da Guerra do Castelo Branco, o general 4 estrelas Arthur da Costa e Silva, tá? Como o novo presidente. Então, o general Arthur da Costa e Silva é escolhido, né, pelo Congresso, nomeado novo presidente, e nós temos um processo de aprofundamento da repressão. Costa e Silva, ele é um militar ligado à linha dura, aos ideólogos da linha dura, e nós temos, então, com a ascensão do seu governo em 67, o ano seguinte, em 68, nós teremos uma reação por parte de alguns movimentos civis organizados, como estudantes, operários, políticos de oposição, né? E aí nós temos algumas situações bem interessantes, como, por exemplo, a criação da Frente Ampla. A Frente Ampla é um movimento político, de políticos, capitaneados por 3 nomes: JK, João Goulart e Carlos Lacerda. Gente, vocês podem estar pensando assim, peraí, eu não sei quem é o Carlos Lacerda direito, porque o Denis não chegou lá ainda. Mas vou explicar para vocês quem que é o Carlos Lacerda. Carlos Lacerda é um filho da puta, que era jornalista, que era uma oposição a tudo e a todos. Tá? Tudo e a todos. Ele foi o cara que forçou, em grande medida, o suicídio do Vargas. Ele é o cara que praticamente não deixou... É óbvio que o JK conseguiu governar, porque o JK tinha maioria no Congresso. Mas ele é o cara, por exemplo, que vai fazer da vida do JK um inferno no governo. E ele era jornalista, deputado federal. Depois, o Jânio Quadros, que é do partido dele, vence
Mas o Jânio Quadros, como ele vai criar uma política isolacionista, de independência partidária e tal, o atual governador da Guanabara no governo Jânio Quadros, que era o Carlos Lacerda, rompe com ele, faz da vida dele também um inferno, né? E ele se alia, ele é um dos nomes, dos grandes nomes civis do golpe de 64. Ele, no Rio, Magalhães Pinto, em Minas Gerais, e Adhemar de Barros, em São Paulo. Eles são as mentes civis por trás. Todos eles imaginando que os militares realmente assumiriam o poder temporariamente, expulsariam a ameaça comunista, entregariam novamente o país à democracia, e o Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, Adhemar de Barros eram grandes nomes conservadores que assumiriam o poder depois. Entre eles ali. Só que quando você tem, em 67, a elaboração e a outorga de uma nova Constituição, o Carlos Lacerda virou oposição, porque ele percebe que os militares não vão entregar o poder assim facilmente, né? Então os caras vão ficar muito tempo no poder. Então ele se torna oposição. Essa frente ampla não vai muito para frente, porque João Goulart, JK e Carlos Lacerda têm diferenças políticas gigantescas, né? JK e Carlos Lacerda são inimigos, e João Goulart, né? Junto do Carlos Lacerda, JK e João Goulart, inimigo feroz do Carlos Lacerda, tentam ali aparar as arestas para criar essa frente ampla, mas João Goulart está no Uruguai, numa das suas fazendas, né? Não pode voltar ao Brasil, JK está com seus direitos políticos cassados, e aí o governo ele rompe a frente ampla, caça os direitos do Carlos Lacerda, por exemplo. Temos também um clero católico progressista muito forte, principalmente com os dominicanos, né, que vão ali se colocar diante de um clero contrário a um clero conservador, apoiador do regime, apoiador do golpe em 64, né? Então nós temos ali Frei Beto, Leonardo Boff, Frei Tito, então temos vários nomes ali ligados à denominada teologia da libertação, que são uma tentativa de implementar, não de implementar, mas de associar, né, práticas socialistas dentro do ideal católico, né? Inclusive foram perseguidos, presos, torturados, né? E aí, ali em janeiro de 68, a gente vai ter uma passeata, que é a passeata dos 100 mil. Poucas semanas antes, um estudante de 18 anos chamado Edson Luiz de Lima Souto, um cara que veio do Pará para o Rio de Janeiro para estudar, um estudante secundarista, ele foi morto numa manifestação do restaurante Calabouço, em que estudantes da UFRJ vão manifestar contra a qualidade e o preço da comida servida no bandejão. E aí os militares já chegam atirando. Polícia militar. O Edson Luiz, ele é alvejado, ele é morto, os militares, os policiais tentam pegar o corpo dele, só que os estudantes não deixam, levam o corpo dele para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que fica ali do lado, velam o corpo dele ali e depois acontece um quebra-pau gigante. Quando vocês verem o slide, de novo, vocês vão perceber, aquela imagem de capa dessa aula é nessa manifestação do restaurante Calabouço, tá? Aquele cara que está perseguido, caindo, ele é o mesmo que picha numa pilastra da Assembleia os dizeres abaixo a ditadura. E aí os policiais vão atrás dele e acabam prendendo-o. Então, depois do enterro do Edson Luiz, né, nós temos a passeata dos 100 mil, onde 100 mil pessoas vão às ruas contra a ditadura. Inclusive, na frente, segurando uma faixa gigante, pedindo o fim da ditadura e a volta à democracia, nós vamos ter Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Tom Zé, tá? Nomes artísticos ali famosos que vão se colocar diante deste processo em oposição à ditadura. Inclusive, serão todos perseguidos, né? Alguns, inclusive, exilando-se, né, fora do Brasil, porque foram presos. Tem um documentário agora do Caetano, muito legal, Narciso em Férias, eu não assisti ainda, mas quero assistir, que fala sobre o tempo, né, que ele ficou preso, né, ele e o Gil, eles foram presos na Bahia,
e posteriormente, depois de soltos por conta das perseguições, eles foram embora para Londres, né? Foram viver em Londres. Então, nós vamos ter este processo também de movimentos artísticos muito, muito grande contra a ditadura, né? Enfim, em 68, vai acontecer uma situação bem legal, eu particularmente acho muito legal, que esse camarada aí embaixo, o Márcio Moreira Alves, que era um deputado federal pelo Rio de Janeiro, muito combativo do MDB, cara muito novo e tal, muito combativo, ele faz uma proposta às namoradas e esposas dos militares. Estava chegando o 7 de setembro, e aí ele faz um discurso onde ele diz que o governo é responsabilizado, é o responsável pelos abusos, pela violência, né, contra estudantes, contra manifestantes e opositores, né? E aí ele propõe um protesto dia 7 de setembro. Qual era o protesto? Que mulheres, namoradas, noivas de militares fizessem greve de sexo. Porque os homens nas quais se relacionam com essas mulheres, depois de espancar e matar jovens nas ruas, vão para casa e ganham afagos das suas mulheres. Então as mulheres deveriam se colocar contrárias a isso e não deveriam transar com seus maridos, namorados, noivos, né, em protesto, porque aí eles iriam pensar duas vezes antes de espancar manifestantes, opositores, torturar e matar opositores. Os militares, óbvio, consideraram uma ofensa contra a honra das Forças Armadas, né, o discurso do Márcio Moreira Alves, exigem ali do Congresso que ele peça desculpas, que iniciem um processo de impeachment contra o Márcio, de cassação contra o Márcio Moreira Alves. O Congresso, inclusive membros da Arena, vão se colocar contrárias ao início do processo de cassação do Márcio Moreira Alves. Ele chega e fala que ele não muda uma vírgula do que ele falou, e aí o governo simplesmente, então, já que vocês não vão fazer nada, nós vamos fazer. O Congresso Nacional, ele é fechado, tá? Ele vai ser fechado. Então, você tem aí um processo de tentativa de manter as aparências democráticas do governo ditatorial, e aí eles vão lá e reagem de forma autoritária, demonstrando que eles são realmente autoritários. E aí você tem, então, no dia 13 de dezembro de 1968, numa sexta-feira, né, a pressão sobre o governo Costa e Silva gigantesco. Costa e Silva, ele reúne todo o seu ministério, todo o seu comando militar, o vice-presidente, o civil Pedro Aleixo, tá, da Arena, de Minas Gerais, e no dia 13 de dezembro é editado, tá, e colocado em vigor o AI-5, o Ato Institucional número 5. O AI-5, ele é o maior mecanismo de repressão utilizado pelos militares durante toda a ditadura. O AI-5 ele teve duração de 10 anos, de 68 a 78. E foi o AI-5 que é considerado por muitos como o golpe dentro do golpe, onde ele dá ao presidente amplos poderes para perseguir opositores, sem responder questionamentos judiciais, sem responder questionamentos constitucionais, tá? Nada do que o presidente fizer é inconstitucional, nada do que o presidente fizer é judicialmente capaz de derrubá-lo, né? Então, assim, o STF, que é o garantidor da Constituição, o Costa Silva, ele substitui, na época tinham 7 ministros, ele substitui 4 dos 7 para colocar pessoas ligadas a ele, ligadas aos militares, né? O Congresso está fechado. Caso ele venha a ser reaberto, o Congresso não tem poderes para questionar
o presidente da República. Então nós temos Moreira Alves é preso, Lacerda é preso, JK é preso, o ministro da guerra do JK e candidato derrotado, né, em 60, né, derrotado para o Jânio Quadros, o Marechal Lott, Henrique Teixeira Lott, que era um militar legalista, que se colocava de forma contrária à ditadura, ele foi preso, né? Ele foi, inclusive, assim, dentro da história militar, ele meio que foi esquecido por conta desse posicionamento legalista, né? Então, vários opositores que ainda não tinham sido presos foram presos, né? Parlamentares, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, 4 ministros do STF afastados. Então, assim, o AI-5, ele foi considerado o mecanismo mais cruel, mais, vamos dizer, o mecanismo de repressão mais poderoso utilizado pelos militares. Considerado por muitos, como eu disse, repetindo, como golpe dentro do golpe. Para quem tem curiosidade, para quem gosta disso, quem gosta de história, desse tema específico, tem um livro muito famoso, muito legal, muito gostoso de ler. Gostoso no sentido de ser fácil a leitura. Não é gostoso de ler pelo que é dito, pelas coisas que são ditas, mas é um livro chamado 1968, O Ano que Não Terminou, do Zuenir Ventura. Então, quem tiver curiosidade pode assistir, que ele é bem interessante. Existem alguns filmes também sobre ditadura que são bem bacanas, um deles se chama Batismo de Sangue. Quem tiver curiosidade, pode assistir também. Tem algumas cenas de tortura, quem não gostar, passa delas, porque elas são realmente bem pesadas. Tá bom? Bom, aqui, como eu disse, nós temos engajamento de artistas contra a ditadura. Ali nós temos Caetano Gil, Chico Buarque, nós temos manifestações através da música. Nos festivais de música, os caras vão se colocar com músicas bem hostis ao regime militar. O teatro, com o Teatro Oficina e o Teatro Arena, né, que inclusive vai ter uma peça chamada Roda Viva, baseada numa música do Chico Buarque, que vai ser invadida pelos membros do CCC, que é o Comando de Caça aos Comunistas, da Faculdade Mackenzie, em São Paulo, onde os atores, diretores e público serão agredidos por esses caras. E temos o cinema, né, com o cinema novo do Glauber Rocha, né, do Cacá Diegues. Então temos alguns nomes aí muito interessantes que vão fazer um tipo de cinema diferente das pornochanchadas que existiam ali no início da década de 60, então vai ser bem diferente, um cinema mais crítico, né, mostrando ali os problemas sociais do país, sociopolíticos do país, e a literatura, né, com alguns livros, crônicas, poemas, que serão bem engajados, né, anti-ditadura, e serão colocados ali para que todos conheçam. O Costa e Silva, no início de 69, ele vai ser afastado, porque ele sofre um AVC, e o Pedro Aleixo, pela Constituição de 67, é quem deveria assumir o poder, né? O vice, Pedro Aleixo. Acontece que o vice mineiro civil, Pedro Aleixo, ele foi o único nome dentro da reunião de gabinete que definiu pela edição do AI-5 que não assinou o AI-5. Ele não aceitou que o AI-5 fosse colocado em prática. Então, uma junta militar novamente foi convocada, não permite a posse do Pedro Aleixo e eles assumem o poder temporariamente. Eles reabrem o Congresso, olha só o que eles fazem. Eles reabrem o Congresso, oficializa a cassação dos congressistas através do AI-5, e quando enxergam, essa junta militar enxerga a impossibilidade, ou seja, não há possibilidade de recuperação do Costa e Silva, ele está incapacitado de exercer a função,
eles indicam ao Congresso o sucessor do Costa e Silva, que é quem vai ter o AI-5 de fato nas mãos para executar este ato institucional ao seu bem-querer, né, do jeito que ele quiser. E esse sucessor é um general gaúcho chamado Emílio Garrastazu Médici. O Médici assume em 79, tá? E o período em que o Médici se mantém no poder é o período que a gente denomina como anos de chumbo, onde o Médici, o mais ditador dos ditadores, ele vai ampliar a repressão, ampliar a violência, né, sob a censura, que escondia os fatos da população. Então, assim, o Médici, ele vai usar muito bem os mecanismos do AI-5 para combater a luta armada, que já estava existente desde o período Costa e Silva. Então, nós temos um processo em que grupos à esquerda vão combater, né, violentamente os militares, tá? E para financiar essas ações, eles vão assaltar bancos, né, vão sequestrar embaixadores e vão usar táticas de guerrilha, atuação de grupos clandestinos com atentados à bomba, né? E assim, não podemos pensar que estes grupos eles têm o interesse de retomada da democracia, mas a ideia era basicamente derrubar o regime militar, um governo nacionalista de direita, para implementar um governo nacionalista de esquerda. Tá? A gente também não pode tapar o sol com a peneira e achar que quem lutou a luta armada era todo mundo bonzinho. Não. Era busca de poder pelo poder. Tá bom? Mas era uma opção ao fechamento político. Né? E foram intensamente perseguidos. E aí você tem uma desproporcionalidade, né, do uso da força estatal contra estes grupos. Então você tem, por exemplo, órgãos repressores como o DOI-CODE e o DOPS. Né? O DOPS é o Departamento de Ordem Pública e Social. O DOPS ele não é criado pelos militares, e sim lá no Vargas. O DOI-CODE é um braço do DOPS, né? O Departamento de Ordem Institucional e Centro de Operações de Destacamento Institucional. Então, eles são ligados aos militares, mas conduzidos pela polícia, tá bom? Pelas polícias dos estados, mas subordinados ao exército. É por isso que a estrutura das polícias estaduais hoje, né, as polícias militares hoje, elas têm essa estrutura militar, porque elas têm uma ligação muito forte com as Forças Armadas. Então, o tipo de processo interno das polícias militares, ela é muito parecida e é por querer, né, com a estruturação hierárquica e tudo das Forças Armadas, tá? Então você tem o Médici explorando propaganda. Então o Médici ele vai explorar a TV, vai apelar a elementos populares. Isso é muito interessante. Propagandas ufanistas. Ufanista no sentido de paixão patriótica pelo país, né? O meu país é o melhor de todos. Se você não gosta, suma daqui. Você não merece esse lindo e maravilhoso país, que é o país do futuro. E aí você tem, inclusive, o aproveitamento do tricampeonato mundial de futebol em 70, com a melhor seleção de todos os tempos. Tá? Inegavelmente, não adianta discutir isso. A melhor seleção de todos os tempos da história do futebol é a seleção de 1970, a seleção brasileira de 1970. E aí ele se aproveita disso. Né? O Médici, inclusive, tem um caso muito interessante, que é o seguinte, para vocês verem o tamanho do autoritarismo. O Médici, a seleção era treinada pelo João Saldanha, nitidamente um comunista, tá? E aí, ele era um jornalista, mas cronista de futebol e tal, entendia muito de futebol. E aí, o Médici gostava muito do Dadá Maravilha, que jogava no Atlético.
E o Médici, ele vai, como o Dadá era um cara que fazia gol e era muito piadista e tal, ele fala, gosto muito do Dadá, ele representa muito o espírito brasileiro. Aí os repórteres chegam no João Saldanha e falam assim, professor, você vai levar o Dadá? O presidente pediu. Aí ele chegou e falou assim, respondeu assim, o presidente cuida dos ministérios, da seleção cuido eu. 2 semanas depois, João Saldanha foi demitido do cargo e colocaram o Zagallo como técnico da seleção brasileira, campeão do mundo. Ele utilizou muito isso, né? Essas propagandas ufanistas, o título da seleção, ele usou muito como propaganda política e a censura nos meios de imprensa, né, que se manteve ainda mais forte, ele utilizou para esconder todo o autoritarismo e violência presente durante o tempo em que ele se manteve no poder. Aqui, algumas charges que mostravam como funcionava, né? Ame-o ou deixo. Aqui um slogan mesmo, Brasil, ame-o ou deixo. Uma propaganda da Dupont, que é têxtil, uma empresa têxtil, fica muito mais emocionante fornecer tecnologia para alguém que sabe transformar isso em milagre, né? E aqui o Pelé, né, com a Jules Rimet, né, a seleção venceu e foi lá, óbvio que foi ultra mega propagandeado, o sucesso do Brasil com a conquista do tricampeonato de 1970. E aí, eu vou deixar para a semana que vem, a gente conduzir a partir daqui, o milagre brasileiro. E aí vocês vão entender o porquê da propaganda ali da Dupont, quando eles falam da questão do transformar em milagre e tal, nós vamos falar da parte econômica do governo Médici, do governo ditatorial. Tá bom? Pessoal, temos alguma dúvida, por gentileza, da aula de hoje? Nenhuma? Não? Nenhuma mesmo? Sem dúvidas? Tá bom. Tá bom. Quem tá participando das aulas especiais aí, que começou ontem, as aulas à tarde? Todo mundo tá assistindo ou não? Vitória, Amanda Santos, tá. Que é aula pro PISM, né? Um negócio assim, correto? Que o Hudson me falou? Acho que é, né? Tá. Sexta-feira tem eu, viu? Final da tarde, 10 para 5, nós vamos falar de América Espanhola, América Inglesa. Tá bom? Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Valeu mais uma vez, mais uma terça. Prazer, né, dar aula para vocês aqui. Um beijo no coração de todos. Boa semana e até sexta, viu? Tchau para vocês, galera. Um grande Professor, abraço. Oi. aqui perguntar ao senhor, eu estou estudando mais assim para um concurso público. Aí o senhor vai entrar na área do governo de Juscelino Kubitschek ou já passou já? Não, não. Na hora que você entrou, Wilson, eu acho que eu já tinha explicado. Quer ver? Deixa eu só terminar de gravar aqui, não precisa. Aqui.